Olá, bom dia minhas amigas, bom dia meus amigos de todo o Brasil, minhas amigas e amigos de São Paulo, que hoje tem esse feriado que foi feito para fazer com que as pessoas possam ficar em casa nesses dias tão trágicos, tão tristes, tão fortes que a gente está vivendo. A gente vai falar muito sobre como a realidade do Brasil piorou ao longo dos últimos dias e o momento meio caótico que a gente está vivendo, mas situar vocês um pouco, a ideia não é só alarmar, mas sim situar onde é que a gente está pisando, o que a gente está vivendo, quais são as notícias, né? Trazer dados aqui para que vocês possam, enfim, se sentir pelo menos um pouco mais seguros em relação à informação. E hoje, dois convidados muito especiais, duas pessoas que eu gosto muito, são pessoas que têm uma experiência de vida incrível, uma experiência de luta por condições mais justas e dignas para o trabalhador que vive num país que trata de uma maneira tão covarde muitas vezes e tão não valorando, né, valorando-o e valorando-a como deveriam ser valorizados, né? Então eu queria, antes de começar a falar qualquer coisa hoje, dar boas-vindas, né? E dar um bom dia muito caloroso aqui, já desejando muita saúde para os meus dois amigos. Primeiro aqui pela ordem da minha tela, meu amigo Vicentinho, deputado federal, uma das pessoas mais acolhedoras, calorosas, simpáticas e carinhosas que eu conheço. Bom dia, deputado Vicentinho, como vai? Bom dia, estimado Eduardo Moreira, meu irmão. Você já disse que você profetiza, viu? E para mim, meu amigo, você não imagina o tamanho da minha alegria e a honra que você me dá participar desse espaço que tem repercussão nacional. Essas mídias sociais muitas vezes traz muitos problemas, mas por outro lado traz coisas boas, como é o seu canal, o canal de tanta gente boa desse país, que aliás isso é algo que a ditadura não consegue impedir. A nossa comunicação, como no passado impedia cartas, manipulava meios de comunicação, televisão e rádio. Então, quero falar da alegria de estar com você, Eduardo, e ao lado do Eduardo, ao nosso lado, o nosso companheiro Vagnão, o nosso presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que tem uma tarefa imensa pela frente. Uma alegria, pessoal. Que alegria. E já está apresentado, né? Fica até aqui uma. Não dá para não brincar, porque é muito bonito isso. Vicentinho e Vagnão. Parece que a gente está falando de uma dupla sertaneja aqui, mas que dupla, hein? Isso aí é dupla para estourar nas paradas, né? Pelo Bom menos dia, Vagnão. Bom dia. Eu conheci o Vagnão numa palestra que eu fui fazer no sindicato. Desde então, a gente desenvolveu aí uma relação de amizade e é uma pessoa que tem uma liderança muito importante e uma luta muito importante aí pelos trabalhadores. Bom dia, Vagnão. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Vicente. Prazer estar aqui com vocês, né? Vicentinho também que me antecedeu no sindicato. Vicentinho também foi presidente do sindicato, né? E justamente quando eu comecei a militar no movimento sindical, Vicentinho era o presidente do sindicato. Fizemos muita luta junto, muita assembleia, né, em porta de fábrica, e agora utilizando desse instrumento aqui, né, que é o instrumento possível da gente acessar aí trabalhadores e trabalhadoras para orientar nesse mundo desorientado pela pandemia, né, sem controle, sem centralidade de governo, trabalhadores aí sofrendo, pagando a conta da pandemia, uma oportunidade da gente conversar com vocês aí, e obrigado, Eduardo, pelo convite. Não, o prazer, pode ter certeza que é todo meu de ter vocês aqui. Hoje a gente vai falar bastante, além das notícias do mundo, dessa questão do trabalho, né? A gente vai falar sobre a questão do trabalhador um pouco antes, durante e principalmente depois dessa pandemia, né? O mundo está vendo a importância do trabalho, né? Parece às vezes meio óbvio falar isso, mas não é óbvio. A gente cresce ouvindo, principalmente nesse modelo econômico que a gente vive, que algumas pessoas têm muito mais dinheiro do que as outras, porque são elas que tomam o risco, são elas que geram a riqueza, são elas que tomam as decisões, e aí, de repente, vem uma doença que impede que as pessoas possam ir para os seus trabalhos e a economia para, e elas passam a reavaliar
de onde vem essa riqueza toda que é gerada. Como a gente tem 5 minutos aqui de live, eu sempre peço no começo para todo mundo, e é isso que dá o grande impulsionamento da nossa live. Hoje vai ser uma live muito bacana, muita informação nova que a gente nunca teve aqui. Então eu gosto de pedir para todo mundo do Facebook que está nos assistindo, que dê um compartilhamento. Facebook que tem sido uma plataforma essencial para essas lives chegarem a muita gente, e todo mundo do YouTube que está nos assistindo, que deem um like, porque é esse like no YouTube que vocês dão que faz com que o YouTube mostre esse vídeo como um vídeo que está tendo interesse pelas pessoas. Então, todos os dias a gente tem tido milhares de likes e milhares de compartilhamentos também no Facebook. Então, vamos fazer isso agora no começo. Já temos mais de 1000 pessoas aqui ao vivo com a gente, um público muito bom para a gente começar já aqui a nossa conversa, e vamos começar a passar um pouquinho do que está vivendo o mundo nesse momento, né? O mundo, ele passou a trágica marca agora, nessa manhã, de 5 milhões de casos confirmados da doença, né? Para aqueles que no começo achavam que não, seria algo pequeno, controlável e restrito a alguns poucos países. O mundo tem mais de 5 milhões de casos confirmados, lembrando que o número de casos é muito maior do que os 5 milhões de casos, pelos 2 motivos principais. Muita gente que não tem sintoma não se testa, e em vários países, nem que queiram se testar, eles podem, porque a testagem é muito baixa. Você já tem mais de 325 mil mortes no mundo associadas oficialmente à Covid-19. Lembrando que existem muitas mortes no mundo que não estão sendo associadas, mas que são geradas pela Covid-19, ou diretamente, né, mas são colocadas como insuficiência respiratória, pneumonia, outras coisas, ou pessoas que morrem em casa. E tem as indiretas também, todas as pessoas que estão morrendo porque não estão conseguindo ter atendimento para as suas doenças, porque vários lugares do mundo estão com os hospitais extremamente lotados. A gente vem falando aqui nos últimos dias, e é um assunto de agora, está acontecendo enquanto a gente está conversando, um ciclone de proporções gigantes está atingindo a Baía de Bengal, né, que fica ali entre a Índia e Bangladesh. A gente está falando de 2 lugares extremamente populosos. A Índia, o segundo país com a maior população do mundo, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. E para vocês terem ideia, para começar, é o ciclone de maior força que já atingiu, né? Todo mundo que está nos assistindo no YouTube está dizendo que está travando essa. Então vocês não se preocupem, a gente vai mandar um outro link para vocês assistirem pelo YouTube, tá? Então vocês todos vão poder assistir no YouTube no outro link que a gente vai mandar agora, e não se preocupem que vocês vão poder assistir com quase. Já aconteceu uma vez até hoje, e aconteceu por causa de um ataque que a gente recebeu. Olha, esse é o link para quem está dizendo que está travando. A gente recebeu uma vez um ataque aqui de apoiadores do governo atual. Aconteceu uma vez até hoje, foi a única vez que aconteceu esse motivo. Hoje que a gente está trazendo 2 pessoas da luta do trabalho, está acontecendo novamente. Então tem chance de estar acontecendo novamente um ataque desse de hackers, mas como a gente fez da última vez, que está sendo exatamente igual hoje, não tem ataque que pare a gente aqui, a gente vai seguir com o nosso negócio e vamos ter a mesma audiência que a gente tem sempre. Pelo contrário, quando isso acontece, eu sempre peço para as pessoas que é hora da gente reforçar em dobro o convite para todo mundo assistir a live, que isso mostra o quão importante é a live. Quando as pessoas se incomodam, é porque a gente acertou o alvo. Então, hoje, vocês já viram que é uma live que vai acertar o alvo. Mas só voltando aos nossos irmãos e irmãs indianos e de Bangladesh, esse ciclone atingiu com a maior força já registrada até hoje. A região é uma das regiões mais populosas do mundo. São 2 regiões que estão em lockdown. A Índia ontem teve o seu maior número de casos registrados de coronavírus, mais de 5 mil casos registrados de coronavírus. Bangladesh está com um problema enorme no campo de refugiados, ali perto de Mianmar, pouco longe de onde está o ciclone, mas mais de 1 milhão de refugiados que começaram a ter o coronavírus. E só para vocês terem a ideia do tamanho do ciclone, ele vai de uma ponta a outra, o ciclone, a mesma distância de Portugal a Varsóvia, na Polônia. A gente está quase falando de Lisboa até a Bielorrússia ali. É absolutamente gigante. Mais de 300 mil pessoas hoje estão correndo risco de vida, risco de serem desalojadas só hoje. Então,
algo que a gente deve aqui se solidarizar, quem tem algum tipo de fé, que reze, que mande boas energias, porque é uma preocupação que a gente está. E aí eu sei que não é a área de atuação do Vicentinho, do Wagner Santana, mas só para mostrar o seguinte, é um mundo que está todo desregulado, gente. O Covid, ele vem se alastrando dessa maneira por causa de um mundo que tem uma desigualdade enorme, um mundo que não tem um sistema de saúde público, um mundo que tem dificuldade de acessar as pessoas para levar informação, para protegê-las, um mundo onde as pessoas não conseguem se confinar, porque boa parte do mundo vive na pobreza. O Banco Mundial hoje lançando um relatório dizendo que mais de 60 milhões de pessoas vão voltar para a extrema pobreza, provavelmente depois da Covid-19, e esse mundo não está só desregulado economicamente, porque quando você está desregulado economicamente, você desregula tudo. E isso que a gente está vendo do ciclone significa o seguinte, as catástrofes climáticas, elas não vão parar de acontecer. A gente está vivendo num mundo que, além desse problema que a gente está tendo, o mesmo problema que a gente está tendo com a Covid, poderia estar acontecendo por causa de catástrofes climáticas. E a gente sabe que vai acontecer. E no meio dessa confusão que a gente está vivendo, a gente está tendo, sábado vamos ter uma conversa aqui sobre isso, um recorde histórico de desmatamento na Amazônia, um recorde histórico de queimadas, um recorde histórico de destruição, no meio da doença. Então é o seguinte, o ser humano ele está empurrando uma crise para outra e vai ser assim enquanto a gente não reavaliar o modelo sob o qual a gente vive, no mundo inteiro. É muito triste ver, no meio desse caos, quase que como o mundo dando um aviso que é o seguinte, olha só, você não vai sair dessa como estava antes, não, porque tem mais um monte de coisa aqui na fila para te atingir se você não mudar esse seu modelo, não é, deputado? Pois é, eu antes de mais nada, Eduardo, essa notícia muito, muito triste, e como você diz, a gente tem que orar, né? Pedir a Deus para que essas pessoas sejam confortadas, sobretudo aqueles que estão perdendo a vida, neste caso da pandemia, né? E se veja que São Paulo, o Brasil ontem ultrapassou mais de 1.000 casos, enquanto o Bolsonaro faz gracinha, não é? Esse mensageiro da morte, e esse caso desse desastre natural que está acontecendo lá naquela região de gente pobre. O que eu fico mais triste, Eduardo, é que, claro, a gente fica triste em qualquer circunstância, porque a vida não tem valor, a vida é o maior bem que nós temos. Mas em casos como esse, lamentavelmente, o povo pobre, em qualquer catástrofe, é quem tem pagado muito mais, é quem tem sofrido as maiores consequências, portanto, as nossas energias positivas. E como você disse, parece um alerta, né? Parece, olhe para esse pedaço, para essa nave maravilhosa que precisa ser cuidada. Essa nave que tem oxigênio, que tem água, que tem alimento natural, que tem de tudo para que a gente possa viver bem, viver em paz. Daí a solidariedade será fundamental para que a gente construa um novo tempo. E não esses que aproveitam da miséria humana para enriquecer, não esses que ganham em qualquer circunstância, independente de estarem produzindo ou não, como é o caso dos bancos, um absurdo. Eu vi um comentário do representante dos bancos em Portugal dizendo que, em Portugal, os bancos não podem ter lucro quando tiver epidemia. E se continuar a epidemia, o lucro é para ajudar a combater essa epidemia. Aqui ninguém fala nisso, a gente está tentando aprovar aqui tributos sobre as grandes fortunas, não querem nem saber a maioria que representa esses interesses. É por isso que eu estou aqui muito sensibilizado, eu não sabia dessa informação, você que está me passando agora, é por isso que a sua live cotidiana, que eu assisto todos os dias, ou praticamente todos os dias, ela está acima, inclusive do Jornal Nacional, que as matérias são colocadas de maneira muito controladas. Meu abraço, Eduardo, e a nossa solidariedade. Quer dizer, Eduardo, você demonstra um sentimento humano tão grande, você demonstra um carinho tão grande. Você que é fã, não vou dizer devoto, mas você que é fã de São Francisco, que já falava da natureza lá pelos idos de 1200,
quando dizia que a natureza era a coisa mais importante de todos os seres vivos. Lamentavelmente, a gente precisa viver uma nova época e tomara que depois dessa tempestade toda venha a bonança. Depende do nosso povo. Isso mesmo. E tempestade aí, literalmente, né? Tantos símbolos que a gente está tendo, né? Ou seja, é uma tempestade mesmo. Wagner, antes de passar para você, só vendo aqui, o Rafa está dizendo que quando você que está assistindo atrasar um pouquinho o vídeo, isso vai melhorar a qualidade. E realmente parece que é um ataque mesmo que a gente está sentindo. Pela segunda vez estamos recebendo um ataque da turma e eu já falei da última vez, quando isso acontece, de certa forma eu me sinto assim realizado no sentido de que estamos acertando o alvo. Vicentinho, São João Crisóstomo, um dos maiores santos da Igreja Católica, eu sempre recebo esses ataques da forma como São João Crisóstomo nos ensinou a receber. Ele diz o seguinte: quando você está lutando por um mundo mais justo, aqueles responsáveis pelas injustiças, eles se sentem com o seu poder ameaçado e eles vão te atacar. E é muito ruim ser atacado, mas se você não estiver sofrendo esse ataque, é sinal de que você está errando o alvo. Então, o Eduardo, antes de você passar para o meu querido Wagner, isso é como essa relação dessa violência que está crescendo doméstica, dos homens, de determinados homens batendo, massacrando as mulheres. Sabe por quê? As mulheres têm muitos argumentos. E os homens, não se conformando com isso, reagem da maneira que essa direita raivosa, que ao invés de vir para o debate, usa esses mecanismos perversos, covardes, escondidos, para boicotar, para chamar de lixo, para estimular o ódio, porque esses argumentos impedem um diálogo que muitas vezes é doído para quem comete crime contra a humanidade. É verdade. Wagner, olha só, vou mostrar aqui para as pessoas, vou entrar aqui, compartilhar uma tela minha, pedir para o Rafa compartilhar aqui agora. Olha o que a mídia lá fora está dando hoje. Então, se você entrar aqui, isso aqui é o site, tem vários outros sites assim, mas o site da CNN lá nos Estados Unidos, um dos sites mais assistidos lá, na primeira página, Brasil registra o seu pior caso, o seu pior dia de casos e mortes desde a crise do coronavírus. E quando você clica dentro da notícia, está aqui a cena do Bolsonaro no meio de uma aglomeração e dizendo várias coisas, inclusive algo que eu adiantei aqui na nossa live, dizendo: o Brasil vai entrar numa fase, o mundo inteiro vai estar saindo da doença. Hoje a gente tem, por exemplo, a Ucrânia dizendo que está começando a liberar do confinamento antes do prazo previsto, porque todo mundo respeitou o confinamento. Então, todo mundo está saindo da crise antes do Brasil. A gente que já estava lá atrás por conta de uma agenda extremamente recessiva, extremamente prejudicial à nossa economia, que a gente está tendo desde Temer, mas principalmente com Paulo Guedes, a gente entrou nessa crise de uma forma muito errada, ainda está longe do auge da nossa crise aqui, vai sair depois de todo mundo, e pior, as pessoas vão começar a desenvolver um preconceito, porque Brasil vai ser sinônimo de Covid, vai ser sinônimo de doença mortal. E olha o que está escrito aqui, o que eu falei há uma semana atrás. Quando perguntado sobre os números que estão explodindo no Brasil, o presidente Donald Trump, na terça-feira, disse que ele está pensando em banir as viagens para o Brasil e do Brasil. Nós estamos considerando. Então, o que acontece? Eu falei isso, gente. Eu falei isso aqui para as pessoas. O seguinte, olha só, esse negócio que está acontecendo no Brasil vai ter implicâncias enormes. A gente está aqui nessa guerra ideológica de porque é a cloroquina, é a maluquice, que o mundo inteiro, nenhum lugar do mundo tem essa maluquice, nenhum lugar nos Estados Unidos a gente acha que tem, mas não tem, porque lá é uma federação onde os estados têm um poder enorme, você tem que os counties também têm muito poder, você tem que as instituições funcionam freando muito, elas não freiam o que o presidente acaba falando, mas nas ações é muito regulada a história. O Brasil está vivendo uma coisa diferente do mundo inteiro, e começou as restrições, começou as penalizações,
vão começar a banir o brasileiro, e esse presidente está influindo não só na nossa economia, mas, a partir de agora, na forma como nós vamos ser vistos pelo mundo, na forma como nós vamos ser recebidos no mundo, na forma como um preconceito vai se apresentar em relação a gente no resto do mundo, né, Vagnão? Infelizmente, né? Nós temos, só comentando antes, né, a questão da Amazônia, desse ciclone na Índia, eu acho que a natureza está cobrando, né, o seu preço também. E dizem o seguinte, essa mobilização na Amazônia, ela pode também ser o fato gerador de uma nova pandemia a partir de vírus, bactérias, ou seja lá, que está escondido naquelas matas todas, e a Amazônia pode ser também, por conta da movimentação hoje, dessa destruição que se faz da Amazônia, um epicentro, né, do início de uma nova crise de saúde. E eu não tenho dúvida disso, né? A questão do ciclone, infelizmente, assim como aqui, que agora a pandemia está matando gente da periferia, né, das regiões mais pobres, né, é diferente. Você fez a comparação aí do tamanho do ciclone, que pega ali, quase que cobriu o Oceano Índico, né, pega a Europa toda, mas se ele estivesse em cima da Europa, com certeza morreria muito menos pessoas, por causa das condições de proteção que o Estado tem e que as próprias pessoas têm. Não é o que acontece na Índia, não é o que acontece em Bangladesh, assim como não é o que acontece nas nossas periferias, na hora que a gente tem que falar de proteção individual contra essa pandemia. E o que a gente está assistindo aí, a fala do Trump, me dá saudades do tempo que nessas minhas tarefas, a gente vai participar de encontros, seminários fora do Brasil, e a gente tinha lá uma recepção muito calorosa, muito fervorosa em relação aos brasileiros, né? Perguntava, você é brasileiro? Sou. Falou, pô, que legal, o Brasil está bem, o Brasil está... Parecia aquela foto da The Economist mesmo, né, daquele Cristo Redentor subindo, né, e a gente se orgulhava disso, né. Hoje a gente se envergonha de falar que é brasileiro. Se a gente vai para fora, fala que é brasileiro, a pessoa já olha de olho torto, já imagina, né, o que vocês estão fazendo com esse país, né, tão promissor, país que continua sendo uma promessa, né, e infelizmente, com um presidente lambe-botas, né, do Trump, que agora recebe o recado, né, de como é que deve ser tratado quem é simplesmente um puxa-saco, né, vamos dizer assim, né, da política americana, dessa política de exclusão, né, dos mais pobres, daqueles que não podem e tudo mais. E eu acho que isso tende a piorar, porque mesmo que a gente tenha condições de retirar esse presidente da cadeira que ele ocupa, né, o Brasil ainda vai demorar muito para se recuperar da imagem que ele está deixando. O Brasil ainda vai demorar muito para se recuperar das consequências da inatividade, do total descaso com a pandemia, com o tratamento da saúde, com o povo brasileiro, com a economia, com as empresas que nós estamos tendo por parte desse governo. Portanto, teremos aí um longo período, infelizmente, em que aqueles que são os verdadeiros sujeitos do bem, né, nós aqui reunidos, nós três aqui, aqueles que nos acompanham e que pensam esse país de forma mais solidária, vamos ter um longo trabalho pela frente aí para consertar esse país, né, infelizmente, e consertar também a forma como estamos sendo vistos lá fora, né, que traz também um prejuízo econômico muito forte para o nosso país. É verdade. Só falando aqui, a gente continua, enfim, com esses problemas de travamento, e eu peço, algo que foge completamente da nossa capacidade de resolver, não somos nós, não é a nossa internet, é um problema que está acontecendo na transmissão ali pelo YouTube, né, ou pelo StreamYard aqui, também é difícil saber onde é que está exatamente esse problema. Eu agradeço a todos vocês que têm essa
compreensão e estão aqui nos assistindo da forma como dá. Eu agradeço para vocês essa fidelidade, né? Não sei se vocês sabem, mas a palavra fé vem de fides, né? Do latim fides. Então, ter fé não quer dizer acreditar. Isso é uma tradução que nós fizemos porque não existe o verbo tipo fidelizar, né? Ter fé. Então, a gente traduziu para crer, né? Para acreditar, mas ter fé significa ser fiel, né? Então, todos vocês aqui têm fé nesse espaço, têm fé nesse nosso ambiente aqui e são fiéis a tudo que a gente faz aqui. Lá fora, você tem algumas novas descobertas e são interessantes. Por exemplo, alguns pesquisadores na Holanda estão fazendo uma pesquisa nos minks. Minks são os animais, a tradução é marta, né? Um animal que a gente não tem aqui no Brasil, que usa-se muito a pele deles, por isso eles foram quase extintos, mas eles têm algumas evidências de que a Covid pode ter surgido da transmissão desses animais para os seres humanos. Então, ninguém sabe ainda, eu falei naquele outro dia, né, daquele material que foi emitido pela China, pode ser que nem tenha começado na China, tem alguns casos na Europa que datam de antes daquilo que é considerado hoje o caso 1 do mundo, né, o caso 0, né, o paciente 0. Então, tudo isso está sendo estudado ainda, vocês podem ter certeza que a gente vai ter grandes revelações sobre essa doença à medida que a gente for estudando cada vez mais. Cambridge anunciou, uma das principais universidades do mundo, anunciou que não vai ter aulas presenciais até o meio de 2021. Então, Cambridge já anunciou que não vai ter aulas presenciais até o meio de 2021. Ah, mas o que é importante essa notícia de Cambridge? É super importante. Por que é super importante? Porque as pessoas têm que saber no que elas devem acreditar. Se realmente existisse uma chance da cloroquina, por exemplo, ser um remédio que acabou com o problema, se realmente existisse uma vacina que vai surgir daqui a 2 meses, você acha que Cambridge, um dos maiores centros acadêmicos do mundo, uma das universidades que está mais antenada e conectada com conhecimento no mundo, adiaria hoje as aulas, as presenciais, até o meio de 2021? As aulas continuarão existindo online, mas não vão existir presencialmente até o meio de 2021. Então, gente, a gente tem que entender que bravata todo mundo pode fazer. Agora, a realidade é de que existe uma insuficiência nossa em termos de conhecimento no momento e em termos de capacidade de cura no momento para poder enfrentar essa doença. Vamos entrar em Brasil. E o Brasil teve ontem o seu pior dia, com mais de 1.000 mortes oficiais. Eu li em alguns lugares ontem que, apesar de serem 1.179 mortes, eu não achei a fonte hoje. Por isso até que eu não estou colocando como uma notícia, estou falando que eu li num lugar ontem, né? Eu tento ser muito fidedigno ao que eu vivenciei aqui. Mas ontem eu li num lugar que foram 1.179 mortes oficiais por Covid, mas também mais de 800 por pneumonia e mais de 700 por insuficiência respiratória. Ou seja, o que você tem de verdade de mortes de Covid é muito maior. Alguns lugares chegam a dizer que é mais de 10 vezes maior do que o que está sendo anunciado. A gente está vivendo uma crise de proporções assim históricas mesmo no Brasil. Uma das maiores tragédias que esse país já viveu, comparável a qualquer guerra que a gente... A única tragédia maior que essa foi quando nós, brancos invasores, chegamos aqui nessa terra e dizimamos toda a população que tinha antes. Depois dessa, em termos de número de mortes, de número de pessoas afetadas, é a maior tragédia que a gente tem registrada. Já são, no Brasil, quase 300 mil casos, 271 mil casos. A gente está quase passando a Rússia e se tornando o segundo país do mundo em número de casos. No mesmo dia de ontem, o presidente fez várias brincadeiras, palhaçadas de mau gosto em relação a essa doença, ao número de mortes, em relação à cloroquina e etc. Nem vale ficar repetindo as besteiras que ele falou, né? Porque não vamos nos rebaixar a esse nível e respeitar o sofrimento das pessoas, mas o ponto é que o Brasil realmente entrou no olho do furacão dessa doença. Os sistemas de saúde estão absolutamente colapsados em vários lugares do país, várias cidades tentando dar as suas últimas cartadas, como São Paulo, e eles usaram exatamente essa expressão com esse feriado prolongado, e as pessoas se perguntam, e agora? Né?
o que vai ser do Brasil? E por que eu queria passar um pouco agora para o Vicentinho e para o Wagner, que tem uma visão muito importante para a gente ter hoje. O Vicentinho hoje, além dessa visão de toda essa convivência que ele teve com o mundo dos trabalhadores, tem hoje essa convivência política também, já há algum tempo, né? Mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, como é que antes da gente entrar em solução de problemas, etc., vamos trabalhar um pouco a empatia. Como é que é a vida do trabalhador nesse momento, Vicentinho? Que você tem esse trabalhador não tem poupança, ele não tem dinheiro guardado no banco para quando as coisas ficam pesadas, ele não tem, em casa, uma despensa cheia para poder viver tranquilamente durante um período desse, ele não tem parente para pedir dinheiro emprestado e ele não tem capital. Ele não tem uma terrinha dele que fala, enquanto tiver ruim eu vou plantar aqui, ou enquanto tiver ruim eu vou produzindo na minha máquina aqui. Ele não tem máquina, ele não tem terra, ele não tem nada disso. E aí o governo chega e fala assim, bota essa turma 4 meses em casa e não precisa dar dinheiro nenhum, não. Não precisa nem... A primeira proposta do governo era essa. 4 meses em casa, não tem que mandar embora, não tem seguro-desemprego, não tem rescisão, não tem nada. Como é que são as inseguranças, os medos, as vergonhas até? O que se passa? Qual o sofrimento que se passa na cabeça de um trabalhador numa crise das dimensões dessa? Para que todos que estejam nos assistindo possam atravessar o rio um pouquinho para o lado de lá e ouvir da voz de alguém que representa e sempre representou os trabalhadores, como é que é ser trabalhador, na maioria das vezes pobre nesse país, vivendo um momento desse? Bom, Eduardo, eu me lembro que quando eu cheguei do Rio Grande do Norte, em São Paulo, fugindo da fome, fugindo da seca, e eu cheguei morando no fundo de um quintal, para morar no fundo de um quintal em Diadema, no Jardim Ruiz. Primeiro cheguei na Vila Rosa, em São Bernardo, depois fui para o Jardim Ruiz. E eu tinha, mesmo desempregado, eu tinha a certeza de uma coisa, nunca mais eu passaria fome. Era muita comida, cada prato, uns pratões. Até eu me lembro que depois o médico na medicina dizia, Vicentinho, você comia muito, embora continuasse magrinho, porque vinha uma ordem do cérebro, coma para não faltar no dia seguinte. Então, eu tinha certeza que, ao chegar no ABC, eu tive essa certeza que jamais eu passaria fome, e, é claro, nem ninguém. Porque eu estou me lembrando dessa história, Eduardo, porque hoje o Wagner está fazendo um trabalho bonito de solidariedade, inclusive, no sindicato, porque hoje, irmãos metalúrgicos, companheiros profissionais, químicos, trabalhadores de outras categorias, estão passando fome, estão passando necessidade, têm vergonha de dizer, mas pede. Companheiros que trabalharam conosco, que se aposentaram, e que seus filhos não conseguem emprego, ele tem que se virar para sustentar os filhos, porque hoje a tendência são os filhos ficarem mais pobres do que os pais, que é contra uma tendência do passado, que a situação nossa era contar histórias boas, olha, meu pai era assim, hoje eu estou melhor. Então, Eduardo, lamentavelmente, está acontecendo em São Bernardo do Campo, na cidade industrial do país, na capital das indústrias automobilísticas, na capital da fabricação de móveis. E por isso que também existe, por outro lado, uma importante campanha, várias campanhas realizadas na faculdade onde eu dou aula, tem uma campanha, no bairro tem até um filho meu, o Robertinho, que tem um movimento de jovens em Diadema, que estão fazendo campanha através de um movimento chamado ATQN, que é antes tarde do que nunca. O que o sindicato nosso está fazendo, junto com outros sindicatos, para arrecadação de cesta básica, de alimentação, porque, Eduardo, também uma coisa é muito clara entre povo pobre, existe solidariedade. Povo pobre paga a conta, povo pobre é solidário. Me lembro quando menino, minha mãe, quando meu pai matava um bode, a primeira coisa que minha mãe fazia era pegar um pedacinho de carne de cada um, botar num pratinho e levar para os vizinhos. Os ricos querem se aproveitar da miséria, não digo todos, querem se aproveitar da miséria para ganhar mais dinheiro, como um caso que eu vi ontem de um fabricante de respiradores. Então, a situação do nosso povo, que já estava ficando muito péssima antes da crise do coronavírus, por causa da reforma trabalhista,
da reforma da Previdência, por causa do congelamento por 20 anos daquela PEC da morte, que significava não investir em saúde, não investir em educação, mandar os médicos cubanos embora, não só cubanos, médicos estrangeiros. Nesse sentido, pessoal, o nosso povo, pela primeira vez, quem está no centro industrial, está sofrendo, e está sofrendo muito. Por isso que, pelo menos aqui na Câmara dos Deputados, se tomou um cuidado. Nós queríamos aprovar R$ 1.045, era a proposta da nossa bancada, que ganhou o apoio das bancadas progressistas. O Bolsonaro queria zero, como você disse. Depois ele achou que seria um grande benefício oferecer míseros R$ 200. Chegamos a 600 até 1.200. Até hoje, em que pede estarem pagando, porque o dinheiro não é do Bolsonaro. Alguém me mandou uma mensagem dizendo: "Ô, Bolsonaro, pai dos pobres, porque eu não tinha nada". O dinheiro é do povo, que está voltando para o povo. Esse debate de Estado mínimo é um debate que tem que voltar com muito vigor. Mesmo este valor que está aquém, ainda não estão respondendo completamente para o nosso povo pobre, como também para o nosso povo das micro e pequenas empresas, os MEI, as pessoas jurídicas, enfim. Então, se o povo já ia ficar mais pobre, ficará mais arrasado ainda com isso. É necessário que nós tenhamos um passo concreto com as pessoas de bem, com segmentos produtivos, com gestores que têm uma visão muito mais humana, como tiveram os dirigentes americanos depois da quebra da Bolsa de Nova York, que foi a tal do welfare state, ou bem-estar social, que o Lula proporcionou para todos nós. Fosse o Lula presidente da República, fosse você, Eduardo, fosse qualquer ser humano que tenha um mínimo de dignidade, a gente não estaria passando por isso. E quero mais, Eduardo, já que você fala com muita gente, quero chamar a atenção dos empresários. É importante lembrar, e eu estudei isso com certo cuidado, que na chamada gripe espanhola, que não tinha nada de espanhola, mas a gripe que aconteceu, depois de uma guerra que matou 20 milhões de pessoas, essa gripe espanhola, chamada espanhola, não gosto de chamar isso porque não tem culpa a Espanha, essa gripe matou de 50 a 75 milhões de pessoas. Houve uma discussão como esta. Os conservadores, como o da Inglaterra, os conservadores hoje, como o dos Estados Unidos, ou como o da Itália, naquele período também dificultaram, porque queriam que a peãozada voltasse ao trabalho. Eles não, mas a peãozada, até porque para eles é fácil botar a peãozada no meio da massa, e botando a peãozada no meio da massa, ter coronavírus, morrem e eles nem vão na fábrica. É só ver as carreadas que eles fizeram com os carros de luxo sem querer ir para lá. Pois bem, a história mostrou que os municípios e os estados, onde os gestores agiram com firmeza e debelaram logo o vírus daquele período, voltou a crescer muito mais rapidamente. Agora, por que essa demora? Porque Bolsonaro é contra, porque Bolsonaro atrapalha, porque ele tem uma política horrível, não é nada de humano. Então, eu acho que a cada dia que esse negócio continua, e que seres humanos perdem a vida, que famílias sofrem porque não podem sequer ir ao sepultamento, nós temos que responsabilizar este governo por esta postura péssima. O nosso povo está sofrendo e é hora de solidariedade. Vagnão, como é que acontece agora? Porque desde a reforma trabalhista, o trabalhador ele está perdendo a capacidade de negociar, porque a capacidade do trabalhador de negociar é se juntar, né? Porque ele um dia pode chegar e as pessoas estão entendendo agora qual a função da greve. Vocês estão vendo agora que quando todo mundo resolve parar de trabalhar, o outro lado não tem nada? Aquele que diz que tem tudo, aquele que coloca tudo em risco, ele tem um castelo de cartas, que na verdade ele se apropria da riqueza que um grupo de pessoas conseguiu gerar utilizando um capital
que ele tem porque nasceu numa condição privilegiada na maior parte das vezes, herdou aquilo de alguém, ou estava numa família que tinha muitos contatos e conseguiu uma concessão e etc e tal, mas quem faz, quem transforma a riqueza, quem tira a riqueza do chão, quem faz com que apareça aquilo que depois é acumulado nos cofres do cara, são os trabalhadores. Então, a única maneira que esses trabalhadores têm, eu escrevo num dos meus livros, de poder ter uma relação mais justa, é falar o seguinte, olha só, nós, como um todo, queremos negociar uma condição melhor para nós, porque nós somos uma peça desse quebra-cabeça sem a qual você não consegue viver. E aí, o que o capitalismo faz? Ele fala o seguinte, não vamos deixar eles fazerem isso juntos, porque se um fizer separado, a gente manda esse um embora, e a vida segue como estava antes. E aí a gente, covardemente, sendo muito mais poderoso e mais forte, e ele passando fome, e dependendo disso, a gente começa a chantagear a história e põe as nossas condições. Só que ao longo dos últimos anos, isso foi se perdendo muito com as medidas que foram passando. E a gente chega numa crise como essa, com o trabalhador sem ter as ferramentas de negociação que ele precisaria num momento tão importante. O que o trabalhador tem à sua disposição nesse momento para poder lutar por uma condição de sobrevivência numa crise como essa? Bom, é a solidariedade, é a empatia, é o se sentir enquanto classe. E eu acho que uma das coisas eu vejo aqui todo final de semana, passa próximo da minha casa, aquela famosa carreata da morte, né? E aqueles empresários, geralmente, nos seus carrão de luxo, pedindo para os trabalhadores irem retornarem ao trabalho. Só que eles vão ficar em segurança, né? Eles vão ficar isolados, controlando o seu negócio, ou do seu apartamento, ou do seu escritório, mas essas carreatas, eu espero que elas nos tragam a seguinte lição. São eles que dependem da classe trabalhadora. É nós que produzimos a riqueza, é nós que produzimos, né, o excesso que eles acumulam ano a ano, né, acumula dinheiro, acumula capital, acumula bens, né, e os trabalhadores acumulam história, né, na verdade, histórias para contar, histórias de exploração, histórias de mitigação dos seus direitos. Nós temos que lembrar que nós estamos, desde o golpe, sofrendo vários ataques. No que diz respeito à Previdência, e você comentou muito nas suas lives sobre Previdência, sobre empobrecimento da população, sobre empobrecimento da classe trabalhadora, e os ataques no que diz respeito aos direitos feitos na reforma trabalhista, mas isso não bastaria, porque esse governo, ou esta elite que quer manter esse status quo, ela percebe que ela tem que desorganizar os trabalhadores e os seus instrumentos, que são os sindicatos, né? Portanto, o ataque aos sindicatos, às organizações, às associações que lutam pelo direito da classe trabalhadora estão em eterno ataque para que eles não possam, de forma alguma, ser a voz desses trabalhadores. E não é só isso. Além do ataque direto às organizações, e aí tem a ver com estrutura, com a capacidade de organização dos sindicatos, também há um exagero, não diria exagero, uma forma de tentar controlar a mente dos trabalhadores. Quando a gente fala em meritocracia, por exemplo, né, que é o discurso que se usa, olha, você só vai ser feliz nesse mundo se você, através dos seus esforços individuais, você conseguir na fábrica ser protagonista de algo diferente, que aí você vai ser percebido, se você na sociedade tiver uma característica especial que te dê condições de ser melhor do que o outro, como se o mundo se resolvesse assim, como se a gente fosse ter milhões de Pelés, milhões de Maradonas, milhões de pessoas especiais, e não é assim, né? Isso é simplesmente para poder nos dividir, poder fazer com que parcela dos trabalhadores ou da classe trabalhadora se sinta de fato especial e saia defendendo teses que não interessam a eles, né? A gente tem aquele ditado, não, aquela fala, né, da Simone, né, de que
esses dominantes não teriam, né, o sucesso que têm se não houvesse entre os trabalhadores, se não tivesse entre aqueles que são explorados, aqueles que defendessem suas teses. Nós temos aí 1% de pessoas que detêm 50% de toda a riqueza do Brasil, e o restante divide o resto, né? Esses 1% precisa da classe trabalhadora para defender suas teses de dominação, precisa dos trabalhadores para defender o seu jeito de exploração e aumento da desigualdade. E a gente vê isso nas fábricas, a gente vê isso onde a gente mora, a gente vê isso contaminando o pensamento até esta pandemia. E é aí que é a minha esperança, porque eu sou um eterno otimista, né? Eu acho que nós temos as condições agora de repensar o mundo do trabalho, repensar a nossa capacidade de organização e a nossa capacidade de unidade, não só dos trabalhadores, porque aqui eu faço uma exceção e uma aspas, Eduardo, onde você consegue ter minimamente organização, você ainda tem unidade na ação e disposição para a luta pela garantia dos seus direitos. Mas, infelizmente, não é assim na maioria do país. Infelizmente, não é assim na maioria e numa boa parte das categorias. A ditadura empresarial prevalece dentro das fábricas. É o trabalhador desesperado, porque existe um exército hoje de 13 milhões de desempregados que estão dispostos a se submeter a condições piores do que a que ele encontra na fábrica. E isso é utilizado pelo patrão, fala assim, olha, ô meu caro, se você não quer essas condições, eu tenho mais uma fila enorme, e é enorme mesmo, a gente assistiu aí em algumas situações, filas gigantescas atrás do emprego para pagar salário mínimo, sem condições, sem nada, fila de milhares de pessoas. E o que a gente vê nesse pós-pandemia, que eu não sei quanto tempo vai ser isso, ninguém sabe, é o aumento, a possibilidade de esse número dobrar. De a gente passar de 13 milhões, 14 milhões para 26, 27, 28 milhões de desempregados, somados aos 40 milhões já que nós temos de pessoas com subemprego ou com o que a gente chama de fazendo bico, né? Porque hoje fazer bico virou MEI, né? Virou microempresário, né? Virou o cara que compra uma motinho em 50 vezes para pagar e coloca uma mochila, uma caixa nas costas, agora virou MEI, né? Microempreendedor, né? Eles dizem que é o empreendedor. O empreendedor individual. Daqui a pouco é o cara que lava vidro de carro no farol, também é um microempreendedor, né? Então, esses conceitos que distorcem o mundo do trabalho, que divide os trabalhadores e faz com que eles não se sintam parte de uma classe, eu acho que nós temos a oportunidade de resgatar agora e de perceber que, olha, o vírus nos unificou, o vírus nos fez perceber qual a posição que a gente ocupa nessa sociedade e qual que é o nosso papel nessa sociedade. Eu acho que isso que é importante a gente aproveitar o instante, né, que é um instante de oportunidades da gente repensar a vida, já que a gente está repensando como é que trata os nossos familiares, já que agora a gente está conversando mais em casa, ou seja, a gente está valorando coisas que a gente acreditava que não eram tão mais importantes, é o momento da gente se entender enquanto classe, né, é o momento da gente perceber, né, quem é que ganha dinheiro nesse país e quem é que produz riqueza de fato. Beleza, Vagnão. A gente parece que voltou a estar com estabilidade aqui nossa transmissão. Imediatamente começou novamente todo mundo a entrar aqui. Já tem mais de 3 mil pessoas ao vivo, então muito legal. Vou pedir para nesse último bloco que a gente vai ter aqui, que vocês agora deem no Facebook quase 1.000 pessoas, então se todo mundo no Facebook dá um compartilhamento para a gente bater essas 1.000 pessoas hoje, e o YouTube que demorou para começar a crescer, eu preciso muito que vocês ajudem aqui esse nosso espaço e deem um like agora para a gente dar aquele gás final. Então quem está assistindo no celular é só fechar o chat, dar um like, e isso vai fazer um monte de gente poder ver, depois você volta para o chat, não tem problema nenhum. Vicentinho, ontem a Prefeitura de São Paulo recebeu um alerta, um relatório de uma consultoria
sobre os saques e vandalismos que podem começar a acontecer, porque a população mais pobre está sem saúde, está sem vaga e está sem dinheiro. Veja que você ainda tem um contingente de milhões de pessoas que não recebeu ainda a primeira parcela dos R$600. A primeira parcela dos R$600. Os pequenos e os microempresários, eles estão absolutamente desesperados, porque eles vão no banco e aquela história de que o governo falou, que tinha uma linha, etc., eles veem que não é nada daquilo, o banco faz um monte de exigências, não tem ninguém para fiscalizar isso, fica a palavra de um contra a palavra do outro, dos 40 bilhões que o governo tinha prometido, em torno de 1 bilhão, um pouco mais de 1 bilhão só que foi liberado. Ou seja, a gente está falando de 2%, 2,5% do total. E aí, no meio desse caos, no meio desse desespero, onde as pessoas em algum momento vão tomar alguma atitude drástica dessa, e é compreensível, não é desejável, mas é compreensível, você tem o seguinte, que o Guedes, ele faz live, quando ele faz live, é com a XP. Ele faz live com o Itaú, com os investidores do Itaú. Aí vem o outro, que é o Moro, que quando ele estava no governo, fazia live também com a XP. A pergunta é a seguinte, não é possível que ninguém do governo tenha, assim, acorda de manhã com um mínimo de humanidade, de empatia, de solidariedade, fala o seguinte, olha, eu vou fazer aqui um call com os movimentos sociais, eu vou fazer um call com os sindicatos, eu vou fazer o call com as pessoas das áreas periféricas, com a Associação Brasileira das Favelas, com a Frente Única das Favelas no Brasil. Eu vou fazer um call com essas pessoas que estão sofrendo mais para poder me comunicar com elas, para poder mostrar que eu estou vendo elas, para poder mostrar que eu estou escutando elas e poder demonstrar algum tipo de orientação para dar alguma esperança para elas. Ninguém no governo, Vicentinho, ninguém no governo tem a ideia de se comunicar com as parcelas que estão mais sofrendo com essa história, eles só vão falar mesmo com os donos das maiores empresas e com os investidores financeiros? Olha, Eduardo, só lembrando, antes de responder diretamente a sua pergunta, que a situação, por causa das decisões que eles vinham tomando depois do golpe contra Dilma e da prisão injusta do presidente Lula, a situação já vinha se agravando. O doutor Jefferson Conceição, que é um economista muito querido nosso, da nossa região, ele fez um estudo e confirmou o seguinte, isso antes da pandemia. Na região da indústria industrial do ABC, por exemplo, trabalho formal eram, em 89, 363 mil pessoas, e agora são 180 mil pessoas. Ele está informando também, informou numa live que nós fizemos, que mais de 50% dos ocupados hoje já são na forma de trabalhadores por conta própria, autônomo, PJ, MEIs, grande vulnerabilidade. E na capital, Eduardo, fiz inclusive uma reunião com os vendedores ambulantes, com quem eu tenho uma extraordinária relação, até já consegui assinaturas suficientes na Câmara para fazer uma frente parlamentar em defesa dos trabalhadores da economia informal. Ainda bem que, nesse caso, eu precisava de 171 assinaturas, consegui 220. Então, dá para a gente criar essa frente parlamentar. O doutor Arthur Quioro foi ministro da Saúde, foi secretário de Saúde do nosso companheiro Luiz Marinho, que, por sinal, hoje está fazendo aniversário. Parabéns, companheiro Luiz Marinho. Ele dizia, doutor Arthur Quioro, que quem pôde viajar, uns foram a trabalho, outros foram a passeio, outros foram porque são ricos e vão de qualquer jeito, que trouxeram esse vírus para o Brasil, a situação ali se controlou pelos centros, pela classe média alta, digamos assim. E chega à periferia, porque a empregada doméstica cuida da patroa, a patroa está doente, ela pega, como aconteceu aqui em Brasília, ela pega o vírus e morre. Isso chega, como Wagner já alertou, chega à nossa periferia. E está chegando, Eduardo, às prisões. Algo muito sério está acontecendo ainda no nosso país. Pois bem, o problema é da pandemia e da fome e da precarização das condições de vida do nosso povo. O Bolsonaro só tem humanidade com os seus filhos milicianos,
Ele chefia, ele é um dos chefes da milícia, é o principal chefe das milícias. Só se preocupa e só tem humanidade com eles. Ele já dizia antes, Eduardo, quando você veio uma vez que me conquistou meu coração, fazer uma audiência pública aqui em Brasília, e eu saí do meu gabinete, fui lá te dar um abraço, porque fiquei emocionado com a sua coragem. Falei, nossa, aquele camarada ali não tem cara de peão, não. E está falando cada coisa verdadeira, ouvi com atenção. Já naquele tempo, com o crescimento do PIB 1%, 1,1%, eles já diziam assim, coitado dos empresários, é melhor emprego sem direito do que direito sem emprego. Enfim, como se fosse uma condicionante uma com a outra. O Lula provou que emprego com direito é melhor para todo mundo. Emprego com direito se enfrentou a crise de 2008, que vinha para o Brasil. Emprego com direito se comprou carro novo. E as lojas venderam. Emprego com direito se ganhou luz para todos. E aonde chegou luz pelos rincões, se compraram geladeira, fogão, equipamentos elétricos, luz, fios, e nós produzimos na cidade geladeira e etc. Então, direito com emprego é possível, até porque os empresários, eles vão produzir mais ou menos se tiver quem compra o seu produto. Eles não vão produzir porque o trabalhador ganha um direitinho mínimo. Então, não existe sensibilidade por parte desse governo. Razão pela qual, Eduardo, já existe, inclusive, não só por causa de que com o Brasil não tem saída com o Bolsonaro, mas por causa dos crimes que ele vem cometendo, existem 34 pedidos de impeachment, e amanhã o nosso partido, juntamente com alguns outros, vamos entrar também com o pedido de impeachment. Não vão dizer que é o PT que está, porque é o maior partido, porque perdeu as eleições ali com o Haddad, está fazendo por vingança. Não é não. Nós pensamos, refletimos, analisamos os comportamentos e decidimos. O Brasil não tem jeito. E não digam que Bolsonaro é doido, pessoal. Isso é um desrespeito a quem tem deficiência mental. O Bolsonaro, ele é criminoso. Ele sabe que doido é esse que tem um lado, que é o lado dos americanos, que é o lado do Trump, que é o lado dos poderosos, e eu fico, inclusive, estranhando por que é que as Forças Armadas, que correm o risco de serem desmoralizadas seguindo o Bolsonaro, aceitam que os seus generais, que os seus oficiais vão para um governo que entrega o patrimônio estrangeiro a toda a riqueza brasileira. Isso não é característica das Forças Armadas brasileiras, que têm como missão defender a soberania nacional. Então, meu querido Eduardo, eles não têm nada a ver de humanidade. Até parece o nosso movimento negro com muita moral. Ele diz o seguinte, existe um projeto chamado necropolítica, que é exatamente política de destruição. Não é à toa que tantos jovens estão perdendo, já perdiam a vida com a bala. Aliás, minha solidariedade ao João Pedro, à família do João Pedro, que ontem no Rio de Janeiro pegaram esse menino de 14 anos, saíram com ele, a polícia saiu com ele no helicóptero, não ficou horas sem dizer onde ele estava, e depois o menino apareceu morto em esse depósito de pessoas mortas. No IML, né? No IML, o necrotério, uma coisa assim. No necrotério, tá. Então, veja bem, pessoal, nós estamos vivendo um momento de ódio, um momento em que as coisas se resolvem na base da bala. Talvez é por isso que Bolsonaro liberou tanta arma para tanta gente, como se resolvesse o problema. Este povo, Eduardo, não tem humanidade. Bolsonaro não era jamais para ser candidato, para ser presidente da República. Mas eu também não quero aqui ficar dizendo, olha, você que votou no Bolsonaro, não fale comigo. Não, fale comigo sim. É hora de falar, para a gente conversar e construir, porque nós acreditamos na capacidade da maioria do povo brasileiro, não ser como aqueles malucos, parecia carregados de ódio, que despejaram em cima das enfermeiras, pessoal, dos médicos, dos auxiliares de enfermagem que pacificamente
faziam uma manifestação pedindo proteção à função deles, porque estavam salvando vida e foram atropelados, chamados de sujos, de fedorentos, aqui em Brasília, meu Deus do céu. Cadê a humanidade? É por isso que nós dizemos não. Com o Bolsonaro, o Brasil não tem jeito. E as pessoas que votaram no Bolsonaro, reflita, porque a gente pode errar quando vota. Afinal de contas, aqui na Câmara, Eduardo, erraram muito. Por exemplo, se a maioria do povo brasileiro é povo negro, por que é que dos 513 só temos 20 deputados negros? E desses 20, nem todos assumem a sua negritude. Se a maioria são de mulheres, por que é que as mulheres têm apenas 77 mulheres aqui, mesmo sabendo que tem mulheres de direita, mulheres fazendeiras, e o negro fazendeiro eu não conheço, mas mulheres fazendeiras tem. Nem todo mundo é uma Erundina, nem todo mundo é uma Jandira Fegali, nem todo mundo é uma Maria do Rosário. Então, o povo também erra quando vota. Se errou quando foi levado a dizer que tinha que crucificar Jesus Cristo, se errou quando fez festa, quando mataram os Zumbi dos Palmares, se errou quando fez festa com a morte de Tiradentes, se errou quando fez festa quando jovens perdem a vida, imagino que não erram numa eleição. Por isso que um diálogo como esse é importante fazermos permanentemente nas nossas periferias, nas comunidades, para fazer como o Wagner falou. Nós precisamos nos entender de que lado nós estamos, a qual classe a gente pertence. Muito, nossa, quanta coisa nesse discurso importante. Primeiro, a lembrança absolutamente essencial do jovem João Pedro no Rio de Janeiro, morto de forma tão trágica e, enfim, no momento desse não me vem palavras nenhuma para dizer, a não ser repudiar, se entristecer e, assim, por alguns momentos a gente até perde as esperanças, mas a gente pega ela de volta, assim, porque tem que ter. A gente tem que ter essa esperança de que as coisas podem um dia ser melhor, mas é absolutamente repugnante viver numa sociedade que ainda tem que passar por momentos de sofrimento como esse que a gente viu dessa criança no Rio de Janeiro. Meu Deus, toda aqui a minha força, a família e a nossa revolta por isso ter acontecido. Uma revolta que, infelizmente, quando ela olha para trás, ela não tem como trazer de volta nenhuma vida, mas que a gente, para frente, consiga fazer alguma coisa. Por favor, vamos conseguir todos nós juntos fazer alguma coisa. Eu queria perguntar para o Wagner, a gente está chegando ao fim aqui da nossa live, aqui no final entrou bastante gente, então a gente está com um público super legal nos assistindo, Wagner. E uma pergunta que as pessoas têm muito grande é a seguinte, e aí eu já queria te encaminhar para responder isso e fazer as considerações finais, que a gente passou de 1 hora aqui já. Por que hoje em dia é tão difícil mobilizar assim o trabalhador? O mundo saiu muito de um mundo de indústria, está indo para um mundo mais de serviços, tem muito menos aquela história do trabalhador do chão de fábrica, muitas coisas foram automatizadas, os sindicatos também, eles, com as reformas todas, perderam força, etc. Mas como é que a gente pode fazer, a partir de agora, nesse novo mundo, para o trabalhador não perder essa força que agora ele está mostrando que tem, né? Porque quando ele deixa de trabalhar, o mundo para. Como organizar essa força de uma maneira que ele possa ser valorizado por aquilo que ele tem importância nesse processo econômico de geração de riqueza? Primeiro, nós precisamos nos compreender, entender esse mundo do trabalho de hoje, né, que ele mudou daquele mundo do que foi a década de 80, com as grandes greves que eu não cheguei a participar, eu entrei como metalúrgico em 1984, o Vicentinho estava nisso, né, então você pegava empresas com 40 mil trabalhadores, e o volume de mobilização que isso causa, né, e das possibilidades de mobilização são enormes, né? Hoje você tem um mundo do trabalho muito diversificado, trabalhos que não existiam
há 15 anos atrás, eu não vou nem tão longe, na década de 80, há 15 anos atrás não existia a possibilidade, ou eram raras as possibilidades de home office, por exemplo, né? Nós não tínhamos nem internet com capacidade para isso. Né? A característica das ocupações e das funções, elas também mudaram muito. Né? Então, essa tendência ao isolamento do trabalhador, essa tendência da individualização dos processos de produção, levam também a uma diversificação enorme das pautas. O que está nos unindo hoje? É o risco de vida. É o risco de você poder morrer por conta de um vírus. Então, isso unifica as nossas pautas. É a pauta da saúde, é a pauta do acesso a hospitais, a unidades de saúde, a medicamento, é o acesso a um bem simples, como alimentação, o direito à alimentação. Então, são duas coisas que mobilizam muito e fazem com que esses trabalhadores que estão diversificados nas várias categorias consigam se compreender e se entender e enxergar no próximo alguém que está passando pelas mesmas dificuldades que ele. É diferente de você ter um trabalhador na linha de produção e fazer com que esse trabalhador ele tenha uma identificação com um camarada que está na casa dele, projetando ou dimensionando o que ele vai produzir no dia de amanhã. Não há ligação, não há identificação. Então, primeiro, a gente compreender esse novo espaço de trabalho. Eu acho que isso nos coloca aí como um desafio para o próximo momento. E entendendo isso, compreendendo isso, as novas formas de lutas e de organização. Nós temos outras pautas, não é a pauta só do direito ao trabalho e do direito no trabalho, no exercício do trabalho, mas é também pautas que envolvem a questão da biodiversidade, é a questão da saúde, é a questão do acesso público à educação, saúde, segurança, que são obrigações do Estado. Existem pautas que conseguem unificar a classe trabalhadora e, em torno dessas pautas, a gente colocar o nosso posicionamento. Nós não somos bucha de canhão para morrer de boca aberta. Então, como diz o Vicente, né, igual sapo, né, calado debaixo da pata de boi. Nós não somos isso. Nós temos que nos manifestar, nos organizar em torno daquilo que é comum a todos nós. E é essa percepção, independente de onde você está exercendo a sua atividade, a compreensão de que você está produzindo riqueza para alguém. Você está produzindo para que outro, né, fique mais rico às custas do seu trabalho. É a partir daí que nós vamos ter essa unidade necessária, centralidade nas pautas, nas demandas, para que a gente possa, de fato, poder sair dessa com um mundo melhor, um mundo sendo otimista, um mundo mais solidário. Né? Eu acho que essa é a lição que a gente tem que tomar dessa história toda. E só, rapidamente, assim, devemos lembrar o seguinte: a política de combate à pandemia que está sendo utilizada no Brasil é a mesma dos Estados Unidos, que considera o seguinte: quanto mais gente pegar essa doença, mais rápido essas pessoas vão se autoimunizar. E se tiver que ter vítimas nesse meio, é consequência desse combate. É uma visão militarista de combate a uma pandemia. Que morram inocentes, mas que a maioria das pessoas vão se contaminar, fica autoimune. É a política militarista dos Estados Unidos, que está em guerra desde a Guerra Civil Americana contra o mundo, e é a política do Trump, que aqui está, do Bolsonaro, que aqui está materializada num governo que não precisamos pedir mais ditadura militar, né? Os militares já estão nesse governo, não precisa, só falta a ditadura, né? Então, é essa concepção de envenenar a população como um todo, e quem sobreviver disso, sobreviva. Ou seja, está por nossas contas. É contra isso que a gente está lutando agora e resistindo bravamente aí, contra um governo que largou
toda a sua população, amíngua a sua própria sorte. Eu queria aqui agradecer, obrigado pela oportunidade, estamos juntos aí nessa luta difícil que é de compreender a nossa sociedade, compreender o Brasil a partir desse momento que a gente está vivendo. Valeu, Eduardo, valeu, Vicentinho, obrigado aí quem está nos ouvindo. Eu que te agradeço, meu querido amigo Vagnão. Passo para o Vicentinho para fazer aí suas considerações finais. Bom, Eduardo, eu quero agradecer pela oportunidade de aprender com vocês. Aprender com Wagner, que cumpre uma missão extraordinária, sindicalista sério, honesto, digno, democrático, faz do sindicato um verdadeiro instrumento dos trabalhadores, um sindicato que é cidadão, isto é, não só pensa na sua corporação, mas pensa em todos os segmentos, tem relações com a sociedade, com o movimento popular. Isso, para nós, é uma honra muito grande. Agradecer também a você, Eduardo, pela oportunidade que você está nos dando, viu? Não é qualquer um que tem essa chance de entrar na live do Eduardo Moreira. Que você, meu amigo, você tem muito futuro pela frente, você tem muita coisa para fazer e continue assim. Eu me lembro de uma coisa que foi muito marcante naquele debate que nós realizamos lá no sindicato, e que você chegou a dizer que aquela turma da elite e disse que, olha, mas Eduardo está lá embaixo, né? E você falou, olha, que bom que eu estou lá embaixo vivendo com o meu povo, sabendo exatamente a importância dessas pessoas que são quem produzem, que são quem paga impostos direitinho, que geram riqueza e que ainda assim são felizes, que ainda assim têm esperança. Então, que nós continuemos com esperança. Se nós experimentamos um governo como o governo do presidente Lula, um pedaço do governo da Dilma, experimentamos coisas boas, andar de avião, mudar o nosso tipo de churrasco para melhor, né? Comprar um carrinho novo, experimentamos viver melhor, a gente pode viver melhor porque o Brasil é capaz de tudo isso. Esse é um acidente na nossa história, é uma anomalia nessa história que nós não queremos que volte nunca mais ditadura, nem esse povo que está aí no governo. Então, a esperança é grande e que a gente termine esse diálogo manifestando a nossa esperança. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Wagner. Eu agradeço demais, né, todo esse carinho de vocês dois e de todas as pessoas que, quando eu vou visitar os sindicatos, os lugares onde eu entro, num contato direto com essa realidade do trabalhador brasileiro, uma realidade que eu nunca conheci até poucos anos atrás, é uma realidade que estava nas manchetes de jornal, mas do jeito que eles querem escrever, nos livros de economia do jeito que eles querem escrever, nos telejornais do jeito como eles querem passar, e a realidade é muito diferente disso tudo. Até porque essas pessoas que me passaram isso a vida inteira são as pessoas que se beneficiam dessas condições injustas que o trabalhador passa. Então, eu acho que toda pessoa que quer se envolver no mundo econômico, até no mundo das finanças, deveria conhecer de perto como se produz a riqueza no país. Isso vai ser a maior aula de economia que vocês vão ter na vida e vai, talvez, regar uma semente de compaixão, de solidariedade e de compreender que, se realmente a gente fizesse aquilo que esses donos do poder tanto repetem, que é a tal da meritocracia, no dia seguinte, como uma varinha mágica, seriam eles que estariam dormindo ali ao relento e todas aquelas pessoas que a gente vê passando dificuldade estariam morando em grandes castelos. Essa seria a vara de condão da meritocracia funcionando da noite para o dia. Então, para a gente aprender a valorizar quem gera a verdadeira riqueza no país. Uma boa quarta-feira para todos vocês e amanhã a gente se encontra aqui novamente na nossa live. Valeu, tchau, tchau. Valeu.